Olá, sejam todos muito bem-vindos. Fiquei muito feliz com a participação de vocês no nosso seminário integrador. As dúvidas, os questionamentos foram muito bons. Realmente é um assunto que, quanto mais a gente vê, mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente compara com a vida real, e a gente vê casos que a gente pode usar, casos que acontecem na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Vocês realmente trouxeram uma contribuição muito boa e eu fico muito feliz com isso. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa questão do departamento pessoal, entrando mais na parte da folha de pagamento e dos encargos sociais, que a gente abordou na nossa primeira aula e também no nosso seminário integrador. Nós demos mais espaço para teoria e agora a gente vai tentar entrar um pouquinho na prática. Hoje a gente vai ficar na prática aqui, mostrar a questão dos formulários em si, mas o nosso próximo seminário integrador, aí é que nós vamos entrar em exemplos, em calcular e vamos trazer tudo aqui na ponta do lápis. A gente vai tentar se manter nessa estrutura aqui, estrutura da folha de pagamento. Vamos retomar novamente a questão da jornada de trabalho, horas extras e bancos de horas, porque essa questão ela fica deixa muita margem de entendimento, a gente precisa se aprofundar mais nisso aí, nos encargos sociais, né, que a gente viu muito rapidamente. Hoje nós vamos nos aprofundar, e na questão da rescisão contratual, que a gente terminou a nossa última aula, falando sobre as formas de rescisão contratual. A gente só abordou o estilo, mas nós não nos aprofundamos em nenhuma, e hoje nós vamos nos aprofundar na rescisão contratual, os cálculos e procedimentos. Vamos retomar aqui. A folha de pagamento é um dos principais instrumentos de controle dentro do departamento pessoal, pois reúne todas as informações referentes à remuneração dos empregados, servindo tanto como comprovante legal quanto como ferramenta de gestão. A sua elaboração ela é obrigatória para todas as empresas, independente de porte, de quantidade de funcionários, de faturamento. A lei exige que exista uma folha de pagamento, e as normas da Receita Federal exigem que essa folha de pagamento ela siga um padrão, que ela tenha uma estrutura e que ela tenha determinados tributos que são de competência da Receita Federal, estejam lá elencados, até para o próprio trabalhador ele entender o que é que ele está recebendo, o que é que está sendo descontado. Essa daqui é uma estrutura de folha de pagamento. A gente tem aqui nome da empresa, CNPJ da empresa, o endereço completinho dela. Aqui normalmente fica a codificação do funcionário dentro daquela empresa, o nome do funcionário e dados básicos como carteira de trabalho e CPF, porque como eu falei na primeira aula, hoje em dia tudo está integrado com o CPF, certo? Hoje é o seu principal documento. Se você vai trocar o seu RG antigo pelo documento novo, que é o documento de identificação, o número principal é o número do CPF. Nós temos aqui a parte dos vencimentos, informação principal, saldo de salário, que é o salário básico base do que você recebe. A gente tem, nesse exemplo aqui, a gente tem o adicional de salubridade, que a gente falou muito na questão da primeira aula, né? Funções que têm direito a adicional de insalubridade. Qual é a base desse adicional de insalubridade? Qual o percentual desse adicional de insalubridade? Por que o meu vencimento aqui são 30, referente a 30 dias, mas se ele fosse horista, seria diferente. Eu teria, além dos meus vencimentos, o saldo de salário, eu teria descanso semanal remunerado, exemplificado aqui. Por que ele tem que seguir esse exemplo? Eu tenho os meus pontos de desconto. Por quê? Porque quem recebe, quem é o ente responsável por receber aquele meu tributo pago, né? O INSS, no caso, a Receita Federal. Então, ela determina que você empregado, saiba quais são os descontos que estão sendo feitos. A CLT determina e a Receita Federal, que vai ser o ente que vai recepcionar esse teu tributo para utilizar na função social, que você entenda o que é que está sendo descontado. Aqui eu mostrei para vocês, quis colocar aqui o desconto de vale transporte, que a gente comentou na nossa primeira aula, né? Aquele funcionário ele recebe X reais de vale transporte.
Esse vale transporte, lá no contrato de trabalho, quando ele assinou, quando ele foi ser contratado, ele disse assim, olha, eu, empresa, a lei me garante descontar 6% do seu salário para cobrir uma parte dos vales transporte que eu te dou no início do mês. Então, aqui ele não vem, ó, você pode ver que não vem adicional de vale transporte. Para quê? Que é para ele não ser considerado uma verba remuneratória. Para quê? Para não incidir INSS e FGTS, imposto de renda, em cima desse meu vale transporte que eu recebi. Mas ele vem como desconto na folha de pagamento. A parte que cabe à empresa descontar, o máximo de até 6%. Aqui a gente tem as bases de cálculo. Para quê? Para esse funcionário saber qual é a base daquele tributo que está sendo descontado, né? Aqui é uma empresa que ela paga saldo de salário, paga o salário normal. O salário normal dessa pessoa é R$ 1.573,79. Por que esse salário ele é maior que o salário mínimo? Quem garante isso é o sindicato dessa classe de trabalhador. É ele que diz, olha, eu sou sindicato, a gente está lutando por uma melhoria e o seu salário ele vai ser um pouco maior que o salário mínimo nacional. 2%, 3%, um percentual X que nós, sindicatos, entramos em acordo com as empresas e nós vamos pagar, remunerar esse funcionário com esse valor superior. Tenho o meu adicional de insalubridade, porque é uma função insalubre, que lá na NR7 diz que é uma função insalubre, e que ele é insalubre, que ele tem um percentual de 20% sobre o salário mínimo, sobre o salário base, ou sobre o salário, sobre a remuneração total. Quem vai definir isso também é o sindicato e a CLT. Eles dizem, não, o seu adicional de salubridade ele vai ser calculado sobre a sua remuneração, ou ele vai ser calculado sobre o salário mínimo, independente de quanto você ganha. Vai ser calculado sobre o salário mínimo, ele vai ser na base de 20%. Então, eu tenho os meus vencimentos, tenho o meu desconto de INSS, com a minha base de INSS, todos os meus vencimentos. Com a minha base de imposto de renda, é o meu salário, os meus vencimentos, diminuído do meu INSS. A gente vai ver isso mais detalhadamente na frente. Isso aqui é só para a gente conhecer como é que é a estrutura da folha de pagamento. Tenho a minha base de cálculos do FGTS, tenho os depósitos de FGTS que são feitos, eles não aparecem na folha, por quê? Porque quem paga FGTS é a empresa, certo? Isso aí a gente já discutiu, vamos retomar novamente. INSS, quem paga é o funcionário, certo? FGTS, quem paga é a empresa. Quem paga o INSS é o funcionário, a empresa retém e repassa. Imposto de renda, a empresa retém e repassa, mas são obrigações do funcionário. O que mais compõe a estrutura da folha de pagamento? A assinatura do funcionário. Posso colocar a data do recebimento. Nesse campinho aqui eu posso dizer qual é a base de salário, posso dizer se ele tem filhos ou não. Se ele tiver filhos e ele estiver dentro do limite para salário família, ele vai ter um adicional de salário família por cada filho. Então, a estrutura da folha de pagamento é essa aqui. Ela pode ter um layout diferente, dependendo do seu sistema, mas a estrutura é essa. E esse aqui é a estrutura de um holerite, que é o que? É o documento que o funcionário recebe. É o seu comprovante de rendimento, que a lei garante que aquele funcionário tem que, por obrigação, receber. Tem os dados da empresa, tem os dados do meu funcionário. Aqui é em lista, aqui é justamente para ficar de fácil entendimento. O funcionário pega, ele já sabe tudo que ele tem direito, tudo que ele está recebendo, tudo que está sendo descontado. Saldo de salário, adicional de insalubridade, INSS que ele mesmo pagou, imposto de renda que ele mesmo pagou, porque esse aqui a gente fez um valor superior ao salário mínimo justamente para a gente ter essas rubricas aqui, que são as rubricas de imposto de renda, que quem recebe até um salário mínimo não tem rubrica de imposto de renda porque é isento. A gente vai ver isso já já. Jornada de trabalho. A gente abordou e agora a gente vai retomar, que é para ficar claro. Jornada de trabalho é o tempo diário
que o empregado fica à disposição da empresa, conforme estabelece a CLT. A regra geral prevê até 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas há variações conforme o regime de contrato, como tempo parcial, o sistema 12 por 36, o regime especiais em categorias diferenciadas. O correto controle da jornada é essencial para evitar passivos trabalhistas e para organizar a remuneração devida. 12 por 36. Quem é que trabalha 12 por 36? Normalmente, vigilantes, quem trabalha na área da saúde, que dá os seus plantões de 12 por 36. Você trabalha 12 horas consecutivas, folga 36, volta a trabalhar 12 horas consecutivas. Regime normal, 8 horas diárias, você entra 8 da manhã, sai às 18 horas, tem direito a 2 horas de intervalo de almoço. De 8 às 12 eu tenho 4 horas, saio 12 horas para o almoço, volto às 14, trabalho de 14 até às 18. Deu 8 horas diárias. Trabalho 8 horas de segunda a sexta e no sábado eu compenso as outras 4 horas que faltam. Ou trabalho essa 1 hora a mais de segunda a quinta, faço 9 horas por dia, na sexta trabalho 8 horas. Vou estar dentro das minhas 44 horas semanais. Isso aí não vai ser 1 hora extra a mais, certo? Não é porque eu fiz 1 hora, fiz 8 horas naquele dia, que eu vou receber 1 hora extra porque eu ultrapassei as 8 horas. Não, eu não estou dentro das 44 semanais. Se eu estou dentro das 44 semanais, não tem por que a gente falar em hora extra, né? Quando o trabalhador extrapola a jornada contratual, entram em cena as horas extras. A legislação estabelece um limite de 2 horas por dia, com adicional mínimo de 50% sobre a hora normal. Nos domingos e feriados, esse adicional é ainda maior, podendo chegar a 100% da hora. Normalmente, quando você trabalha num domingo, no feriado, os sindicatos das categorias, eles já pedem para fazer um acordo com aquela empresa. Aquela empresa envia uma lista dos funcionários que vão trabalhar. Aí, lá dentro da convenção do trabalho, ele diz assim, olha, você vai pagar 2 vezes aquele horário, certo? A hora dele vai ser 100% remunerada. A hora que ele fez no feriado, que ele fez no sábado, ela não vai ter o valor normal de hora, ela vai ter uma hora de 100% a mais. É como se fosse o dobro da hora, então ela vai ter uma hora de 50% a mais. Ou ela vai ter a hora normal, mas você vai dar um dia de folga pelos próximos 30 dias. Então, aquela pessoa vai trabalhar naquele sábado, naquele domingo, naquele feriado, vai receber o dia normal e vai ter direito a mais um feriado. Quem é que estabelece isso aí? A Convenção Coletiva de Trabalho. Por isso que é importante a gente ter essa noção de que não é só a lei CLT nua e crua que a gente tem que entender, não é só a Constituição Federal que a gente tem que entender a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos nossos funcionários. Se você trabalha no DP de uma contabilidade que trabalha com 20, 30 empresas e são 5, 6 segmentos diferentes, são 5, 6 segmentos que você tem que saber como é que funcionam. São 5, 6 segmentos que você tem que ter a noção de que cada um tem uma convenção coletiva de trabalho, que você tem que entender as regras e que você tem que seguir aquelas regras. Se você é o RH de uma empresa e o DP ele é exclusivo daquela empresa, ele já funciona ali dentro, como acontece normalmente com grandes empresas, que tem um número de funcionários muito grande, ela já tem aquele departamento pessoal ali dentro. Então, você tem aquela convenção una. Mas se você tem uma empresa que você tem um vigilante, que você tem cozinha, que você tem limpeza, que você tem comércio, que você tem indústria, mesmo dentro da sua única empresa, você vai ter pelo menos 3, 4 convenções coletivas que você vai ter que entender. Você vai ter que saber como é que elas funcionam. Banco de horas, a gente já falou na aula passada, falamos um pouco sobre isso também no nosso seminário integrador, e vamos retomar aqui só para a gente não esquecer. Além das horas extras, a legislação também prevê a figura do banco de horas, que permite a compensação do tempo excedente com folgas. Em vez de pagamento, esse mecanismo ele pode ser estabelecido por acordo individual ou coletivo e traz essa flexibilidade para as empresas e empregados, mas exige rigor no controle das horas registradas. Muitos sistemas hoje em dia, você tem sistemas que fazem controle de ponto
por digital, você tem sistema que faz controle de ponto por aplicativo, que você instala no celular do funcionário, ele só passa ali e já controla tudo. Esse banco de horas, ele também vai ser controlado por esse sistema de pontos. Mas se você tem uma planilha de Excel, porque a sua empresa é menor e você tem uma facilidade de trabalhar com isso, é uma forma de ter um banco de horas, de controlar? Também. Você vai fazer isso no papel e vai controlar o banco de horas no papel? Também pode. A legislação não garante, não lhe obriga a ter esse banco de horas de formato digital, de formato de aplicativo, impresso, escrito à mão, não. Ela só lhe dá essa opção de ter um banco de horas e você só tem que saber controlar isso aí direitinho. Horas noturnas, né? Como a gente já viu. Ele é caracterizado entre as 22 horas e as 5 da manhã para empregados urbanos. Nesses casos, a CLT ela prevê um adicional de 20% sobre a hora diurna e a redução do tempo de cada hora para 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, você não tem uma hora de 60 minutos como é uma hora de um trabalho diurno. Vamos aqui para a parte que às vezes é o que acaba pegando mais e deixando as pessoas mais confusas, que são a parte dos encargos sociais. Os encargos sociais, eles são tributos e contribuições que incidem sobre a folha de pagamento, garantindo tanto o financiamento da Seguridade Social quanto a proteção de direitos trabalhistas dos empregados. Eles representam obrigações para a empresa, mas também benefícios diretos para os trabalhadores que usufruem da segurança previdenciária e acesso a direitos. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é a contribuição previdenciária que assegura ao trabalhador benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, licença-maternidade e pensão por morte. Ele é descontado diretamente do salário do empregado, conforme tabela progressiva, enquanto o empregador também recolhe sua parte sobre a folha. Essa aqui é a tabela progressiva desse ano de 2025, certo? A gente tem que ter como base, como eu já expliquei para vocês, que quem paga INSS é o funcionário. A empresa tem a parte dela? Tem, contribuição patronal previdenciária. Mas hoje a gente está dando foco para a questão da folha de pagamento, dos encargos sobre a folha de pagamento. Então a gente vai falar principalmente da parte que se refere ao funcionário. A base da tabela progressiva, ela é o salário mínimo nacional daquele ano específico. Hoje o salário mínimo é 1.518, então a gente tem uma alíquota de 7,5%. Isso aqui é coisa da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha uma alíquota específica de 8%, 9%, 11%. Eram vários tipos de alíquotas e as bases eram diferentes. Com a reforma trabalhista, um dos primeiros tópicos foi diminuir a questão para 7,5%. Então, assim, a gente tem a base do salário mínimo. Desse salário mínimo, você tem 7,5% de desconto, hoje dá R$ 139,80, se eu não me engano. Ela é progressiva porque ela funciona somente sobre a parte X de cada funcionário. Um funcionário que recebe até 1.518, ele paga 7,5% para a Previdência Social, referente ao INSS dele. A partir de 1.518 e 1 centavo, até R$ 2.793,88, ele paga 9%, com dedução de 22,77%. No nosso seminário integrador, a gente vai justamente pegar isso aqui e fazer na ponta do lápis, certo? Porque tem uma coisa bem interessante, que, por exemplo, se você recebe R$ 2.000, certo? Seu salário é R$ 2.000. Você está em qual faixa? Você está na segunda faixa, você paga 9%. Por que a gente chama de tabela progressiva? Porque ela vai progredindo. Sobre R$ 1.518, você tem um desconto de 7,5%. Sobre a diferença, que seriam R$ 482, você estaria pagando 9%. Só que você também pode fazer esse cálculo direto. 2.000 vezes 9%, acha o valor, diminui 22,77. Esse é o INSS que você vai pagar. Se eu pegar e fizer a progressão, eu vou ter um valor até 1.518 e vou ter 9% em cima da diferença. Ou direto, com a dedução de 22,77%. Isso é bem inteligente. Quem pensou nisso aqui, você pensa assim de cara, nossa, antigamente era tão simples. Você tinha de tanto a tanto, 8%, de tanto a tanto, 9%. Só que ela não era igualitária, né? Acabava que você pagava mais imposto
com as tabelas progressivas, tanto para INSS quanto para imposto de renda, que a gente vai já ver, isso aqui melhorou a vida do trabalhador, porque você realmente está pagando menos imposto. Você tem essa progressão, você paga em cima daquilo que você ganha. Continuando a tabela, de 2.793,89 até 4.190,83, você tem uma alíquota de 12%, uma dedução de R$ 106,59, a partir de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41, você paga 14% e tem uma dedução de R$ 190,40. Quem ganha? Isso aqui é o que a gente chama de teto do INSS. O teto do INSS esse ano é R$ 8.157,41. Se eu ganhar R$ 9.000, o meu desconto de INSS vai ser em cima de R$ 8.157. Se eu ganhar R$ 12.000, meu desconto vai ser em cima de R$ 8.157,41. O que exceder, ele não vai ser tributado, certo? Imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte, né? Quando você pensa assim, retido na fonte, quem é a fonte? A fonte é o meu salário. Retido na fonte, o meu funcionário, o meu empregador, ele retém esse imposto de renda, ele segura aquela diferença e ele repassa para o governo. A mesma coisa do INSS, ele está retendo e repassando para o governo, certo? É obrigação da empresa reter e repassar. Ele é um tributo federal, calculado sobre a remuneração, observando as deduções legais, que são o quê? Dependentes, pensão alimentícia e as contribuições previdenciárias. O correto desconto e repasse são fundamentais para evitar multas e garantir a conformidade fiscal da empresa. Imagina aí, você RH e você DP, vocês não conversam, né? Aquele funcionário, ele tem um salário que garante que ele seja obrigado a pagar imposto de renda. Só que o DP faz as retenções, gera as folhas, envia para o setor e o setor faz aquela distribuição. O RH vai lá, olha, tá aqui, ó, chegou o seu salário, folha de pagamento, assim aqui. Só que o RH ele não vai saber explicar que retenção é aquela. E o funcionário quer entender por quê. Por isso que vocês estão aqui também. Por isso que a gente está tendo essa conversa, para você entender o que é que está sendo retido, o que é que está sendo descontado, para você explicar para aquela sua equipe que vai ter dúvidas sobre aquilo ali. Por que que é importante você saber se esse funcionário, se ele tem um filho ou dois, qual é a idade desse filho, pegar a documentação desse filho? Porque, de acordo com a legislação do imposto de renda, ele pode vir a não pagar imposto de renda, porque ele tem um dependente, filho ou esposa, ou um pai que dependa dele, uma mãe que dependa dele, e que não tenha aposentadoria, que aí são regrinhas que entram na declaração de imposto de renda, que é um outro ponto que a gente não vai abordar aqui, mas que é interessante que as pessoas saibam. Aquela declaração de imposto de renda que você faz todos os anos, mês de maio, mês de abril, março, de março a maio, né? A declaração anual de imposto de renda é um ajuste dessas informações aqui, porque às vezes você teve uma retenção de imposto de renda maior e lá na sua declaração você vai poder receber aquele valor. Ou você teve uma retenção de imposto de renda, você tem outras fontes de rendimentos, e lá na sua declaração de imposto de renda você vai informar essas fontes de renda e você vai ter que pagar imposto a mais. Por isso que é interessante que os setores conversem, que os setores funcionem e que você do DP entenda essa programação, essa sistemática dos encargos sociais, principalmente no que concerne a imposto de renda, certo? Aqui a gente tem a tabela progressiva do imposto de renda. Hoje, até R$ 2.428,80, ele é considerado isento. Quem ganha até esse valor não paga imposto de renda, não tem retenção de imposto de renda. Quem ganha de R$ 2.428,81 até R$ 2.826, ele tem uma faixa de 7,5% de alíquota a pagar, com a parcela deduzida de R$ 182,16. Por quê? Porque é progressiva. A gente tem que entender essa progressão. Quem ganha de 2.826,66 até 3.751,05 está na faixa de 15%. Tem uma parcela a deduzir de imposto de renda. Então, assim, não é você pegar o seu salário de
R$ 3.000, jogar 7,5% e saber quanto é que você vai pagar. Já tem o imposto de renda para pagar. Não. Dentro desse seu salário de R$ 3.000 aí, você vai descontar o INSS, que já foi pago. Ele sai dessa base aqui. Se você tiver um filho, um dependente, R$ 169 é o valor que você desconta por cada dependente, vai sair dessa base aqui também. Então, pode ser que você tenha um salário de 3.500 e você não paga imposto de renda, porque você teve essa dedução de INSS e teve essa dedução de dependentes. O teto aqui é diferente do teto do INSS, certo? Acima de R$ 4.664,61, você vai estar pagando 27,5%. É diferente da tabela progressiva do INSS, que aqui ele diz, passou de 8.157,41, você não vai pagar nada em cima da diferença. É 9.000, vai pagar em cima de 8.157. É 10.000, vai pagar 14% em cima de 8.157. Na tabela progressiva do imposto de renda, não. O que passou de 4.000, você vai continuar pagando 27,5%. É 5.000, é 8.000, é 10.000, a sua alíquota é 27,5%. Outro ponto sobre encargos sociais é em relação ao FGTS. O FGTS, na realidade, ele é diferente do imposto de renda e do INSS. Imposto de renda e INSS, quem paga é quem? Empregado. Empresa retém e repassa. FGTS não, FGTS quem paga é a empresa. É um benefício criado para aquele funcionário, uma poupancinha criada para aquele funcionário. A partir do momento que ele for demitido, ele tem direito a alguma coisa, ele ter como se manter enquanto ele consegue um outro emprego, ele ter como pegar aquele dinheiro e investir numa empresa para ele, investir num outro tipo de ramo de negócio que ele vai querer atuar a partir do momento que ele deixar de ser empregado. Fundo de garantia por tempo de serviço corresponde a depósitos mensais feitos pelo empregador em conta vinculada do trabalhador no valor de 8% do salário. Esses recursos podem ser sacados em situações específicas, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria ou doenças graves. Quem criou isso aqui foi o Getúlio Vargas, certo? Lá no passado. Não interessa quanto você ganha. Você tem a carteira assinada, a base do FGTS vai ser sempre 8%. Se você ganha um salário mínimo, é 8%. Se você trabalha meio período e ganha meio salário, é 8% em cima daquilo ali. Se você ganha R$ 10.000, é 8% em cima dos seus R$ 10.000. A empresa paga mensalmente numa guia que hoje a gente paga através do FGTS Digital. Hoje é competência da Receita Federal. Até uns anos atrás, era competência da Caixa. Era pago através de uma guiazinha chamada Guia de Recolhimento do FGTS, GRF, que era bem chata de fazer, né? Hoje não, hoje você está ali no seu sistema, você gera a informação, envia para o E-Social, o E-Social distingue aquelas informações para os órgãos que são necessários, você entra lá dentro do sistema do FGTS Digital, gera a guia, envia para a empresa. A empresa não pagou? Entra lá de novo, gera, ele vai calcular automaticamente os encargos, as multas, vai ser gerado, você vai mandar para a empresa. Antigamente você tinha que entrar no programinha chamado Cefip, rezar para ele funcionar, gerar a guia aqui no seu sistema, enviar ela através de um outro programa para o sistema da Caixa, ia no sistema da Caixa, baixava aquela informação de volta para o teu sistema e gerava o imposto, a guia do boleto e mandava para a empresa pagar. Se ela não pagasse, era esse mesmo trabalho que você tinha que ter. Tinha que atualizar a tabela, que ela tinha uma tabela específica que valia para o mês X, agora não. Essa atualização é automática, ela é feita de forma digital, você não tem que se preocupar com isso. Ela já é toda automatizada. Então, assim, quem entrou no DP hoje, entrou já no céu. Quem entrou no DP há 5 anos atrás, pegou uma parte ruim, já sabendo como era que ela ia funcionar na frente, já sonhando, então vai ser uma maravilha. Quem já entrou no DP há 15 anos atrás, pegou o ruim, o bom, e agora a gente está caminhando para o céu, e isso é ótimo. Essa aqui é mais ou menos a tabela, não tem uma tabela, né? Aqui é só para vocês terem uma noção da questão de quanto é pago de FGTS. Por que eu coloquei aqui que tem a diferença de 2%?
Lembra que lá, quando a gente estava falando de contratos de trabalho, a gente estava falando do contrato do aprendiz, que ele também tinha recolhimento de FGTS, só que o FGTS dele é numa alíquota menor, é numa alíquota de 2%. Enquanto todos os outros trabalhadores, inclusive trabalho doméstico, ele é 8%, certo? Em cima do seu salário bruto, o salário que você recebe. Seja o mínimo, seja metade, seja 10, seja 5, é 8% em cima daquilo ali. No contrato de trabalho doméstico, a gente não abordou isso porque a gente não está falando, o nosso foco aqui é RH, o nosso foco aqui são empresas, empregadores, mas aqui na questão do contrato de trabalho doméstico, além dos 8%, na guia de pagamento, o empregador doméstico ele vai estar pagando 3,2% em cima daquela folha de salário para o FGTS, que é uma antecipação da rescisão de salário, certo? Já vai pagando, porque ele, em teoria, é um sistema menos burocrático. Não precisa de alguém que faça aquilo ali para ti, que controle aquilo ali para ti, como no caso de uma empresa que precisa de um profissional que controle as emissões de guias, que gere as guias para ti, que envie para você pagar e que faça esse controle, porque a rescisão dele vai ser uma rescisão mais burocrática lá na frente. O contrato de trabalho doméstico ele tem essa facilidade. Hoje, inclusive, o primeiro E-Social ele foi criado pensado nisso, pensado no trabalhador doméstico. Foi um sistema que o governo criou para as pessoas mesmas que têm os seus trabalhadores domésticos conseguirem. É um sistema fácil, um sistema intuitivo, que ele mesmo ia conseguir fazer a admissão, gerar as guias, gerar as folhas de pagamento, fazer a geração das guias, pagar, e daí no final demitir aquele funcionário todo de forma fácil. Foi pensando nessa base que foi criado todo o FGTS, todo o E-Social para as empresas como a gente conhece hoje. A rescisão contratual, ela marca o fim do vínculo empregatício entre empresa e empregado e pode ocorrer por diversos motivos. Demissão sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão, término de contrato por prazo determinado ou rescisão indireta. Como modalidade, cada modalidade gera reflexos diferentes nos direitos do trabalhador e nas obrigações da empresa. A gente já passou, se vocês prestarem atenção, a gente já passou por todo esse processo nesses nossos 3 encontros, né? Entendemos o que é o departamento pessoal, como é que a gente faz uma contratação, quais os documentos que são necessários, a saúde e segurança do trabalhador, entendemos o período de férias, entendemos os contratos, as horas extras, quais são as obrigações que a gente tem como empresa, quais são as obrigações que a gente tem como funcionário, os documentos que a gente recebe, os documentos que a gente é obrigado a dar. Então, quando a gente chegou naquele ponto que nós vamos reincidir contratos de trabalho, a gente começa a falar sobre as verbas rescisórias, né? Quem é que tem direito às verbas rescisórias? Quais verbas rescisórias? Se eu pedir demissão, se a empresa me demitiu, se nós entramos num acordo, se aquele funcionário ele faleceu, se aquele funcionário ele simplesmente sumiu, ou se aquela empresa não me paga e eu vou fazer uma rescisão indireta. As verbas rescisórias elas variam conforme o tipo de desligamento, mas em geral incluem sábado de salário, férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º proporcional, aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, e no caso de demissão sem justa causa, multa de 40% sobre o FGTS. A CLT ela estabelece um prazo de até 10 dias corridos após a rescisão para o pagamento das verbas devidas. O processo de desligamento ele também exige o cumprimento de procedimentos legais, como a realização do exame demissional, previsto na norma regulamentadora 7, e o envio do evento social, né, que é o S2299, que para a gente que lida muito com o E-Social, que é do DP, a gente acaba falando muito em eventos, S2299, S1299, que são as contratações, qual é o evento de demissão, qual é o evento que é férias, no caso esse aqui é o envio do evento de rescisão. E a disponibilização dos comprovantes ao trabalhador. A inobservância dessas etapas, ela pode gerar multas por processos trabalhistas. Isso aí, valores de multas, os tipos de processos trabalhistas, nós vamos ver no nosso seminário integrador, certo? Então, já vão se preparando que lá, quando a gente vai ver a parte que assusta todo mundo. Não contratei, admiti, mas eu não fiz o envio.
multa. Não fiz a informação correta no prazo, multa. Não paguei a rescisão na época certa, multa. E como hoje tudo é digital, a multa vem rapidinho, né? Pode ser fiscalizada super rápido e ser autuada super rápido. Esse aqui, ele é um termo de rescisão de contrato de trabalho. É um modelinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem a identificação do empregador, a identificação do trabalhador, os dados do contrato. Esse aqui eu tentei deixar um contrato de prazo indeterminado, numa despedida sem justa causa pelo empregador, a remuneração normal, salário normal, data de admissão 2023, data do aviso prévio janeiro de 2025, data do afastamento março de 2025. A gente tem aqui a discriminação das verbas rescisórias e aqui a gente tem a discriminação dos descontos. O que a gente viu lá na frente que a empresa é obrigada a pagar? Saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas, texto constitucional das férias, férias proporcionais. Se tivesse salário família, no caso desse funcionário, se ele tivesse filhos, direito a salário família dele estaria aqui. Se ele tivesse adicional noturno dele estaria aqui. Se ele tivesse adicional de periculosidade, o adicional de periculosidade dele ou de insalubridade estariam aqui. As horas extras, tudo que ele tem de verbas estariam aqui delimitadas. Por que eu deixei aqui a admissão fevereiro de 2023? A gente vai ver isso com mais calma no nosso seminário integrador. O tempo de admissão, ele influencia no tempo que eu terei de dar de aviso prévio para esse meu funcionário, certo? Eu, como empresa, tenho que ter atenção a essa situação. O funcionário passou de 1 ano, ele não tem mais o aviso prévio de 30 dias. A cada ano é acrescido 3 dias nesse aviso prévio. Nós vamos ver isso com calma, detalhadamente, no nosso seminário. Descontos. Normalmente, desconto da rescisão costuma ser só INSS ou imposto de renda sobre o valor daquele funcionário. A gente tem aqui desconto de INSS sobre o valor do salário, temos desconto de INSS sobre o valor das férias. Por que eu não tenho desconto? Desculpa, sobre o 13º. Por que eu não tenho desconto de INSS sobre as férias? Por que as férias não estão aqui descontando? Porque quando as férias são pagas na rescisão, elas não têm desconto de INSS. Sabe? É por isso que, às vezes, o mundo da tributação, o mundo da legislação, ele é lindo, maravilhoso, para quem gosta, é incrível, porque cada momento você descobre uma coisa diferente. Não é porque A é A que ele vai ser A para sempre. Em algum momento esse A vai deixar de ser A e ele vai ser B, C e D por situações específicas. Por isso que é interessante que a gente esteja aqui, que a gente destrinche isso para a gente ter um RH conversando com o departamento pessoal para fazer essa empresa crescer, para fazer esse funcionário. E eu gosto de trabalhar muito com quem entende o que está fazendo, certo? Eu gosto de trabalhar muito com quem entende o que está acontecendo consigo. Então, eu gosto de trabalhar com um funcionário que sabe dos seus direitos. Eu gosto de trabalhar com um funcionário que entende o que é que está sendo descontado e recebido. Eu gosto de ensinar para ele qual é o direito que ele tem. Porque é muito mais fácil para mim lidar com uma pessoa que sabe o que está conversando, que sabe o que está fazendo, do que aquela pessoa que tudo para ela é muito bom e ela aceita tudo, ou tudo para ela é muito ruim e ela corre para o sindicato e você vai ter o sindicato no seu pé. Ninguém quer o sindicato no pé, né, gente? Esse aqui é o termo de homologação de rescisão. Normalmente, ele só é utilizado para quem é demitido com menos de 12 meses, certo? As rescisões contratuais, padrões, elas até vêm para você confirmar que você recebeu aquele valor X, só que ele tem esse campinho de órgão homologador, que nas rescisões com menos de 1 ano, tem que ter um órgão homologador, certo? A reforma trabalhista tirou certas obrigações, mas outras já estão voltando, então assim, é sempre bom a gente ter esse controle do órgão homologador. Muita coisa, eu acho que vocês ficaram com dúvida agora, e a gente acabou indo um pouco mais rápido, mas assim, como a gente teve o nosso primeiro seminário integrador e a gente conseguiu sanar muitas dúvidas do material da primeira aula, a gente também vai ter o nosso segundo encontro, né, segundo seminário integrador, onde nós vamos abordar essa temática aqui, realmente na ponta do lápis, vamos ver como é que faz, vocês vão trazer casos reais de vocês, eu vou trazer casos reais e passar para vocês entenderem,
E aí a gente, depois desses encontros, nós vamos fazer a nossa provinha, né? Que vai ser bem baseada nisso aqui, muito interessante, e eu quero que vocês realmente se sintam à vontade para já no próximo seminário trazerem as dúvidas, trazerem as perguntas e situações como ocorreu no nosso primeiro seminário, que foi muito bom. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Fico à disposição, a gente tem o grupo do WhatsApp, eu estou lá e vocês podem entrar em contato comigo e vai ser tudo tranquilo. Gosto muito de situações, dúvidas, eu sou bem aberta em relação a essas situações, certo? Então, vocês podem me procurar à vontade.